Eu também gostei bastante do tema da executivos que põem a mão na massa, né? E ontem à noite eu estava jantando com a Lígia, meus filhos, e daí eu estava tentando lá angariar alguns fãs para vir aqui hoje, mas não os convenci. Mas o meu filho falou assim, quando eu falei para ele, olha que executivos que põem a mão na massa, ele falou, papai, mas então legal, é por causa do macarrão. Daí eu falei, não tem nada a ver. Mas depois eu fui tirar a mesa, aí estava lavando a louça, daí eu fiquei pensando, pô, não foi por causa do macarrão, mas tem a ver. Que, de certa maneira, na sustentabilidade, eu, em particular, tenho muito essa sensibilidade de que muitas vezes a gente é meio maître ou garçom, que temos várias cozinhas, né? Então, se sustentabilidade é uma gestão integrada, você tem a cozinha das pessoas, do meio ambiente, da cadeia de valor, as diferentes cozinhas, e a gente vai ser meio maître que ajuda a conectar isso com a sociedade, com outras empresas, com lideranças, com vocês aqui. Então, de certa maneira, essa ideia a cozinha da sustentabilidade, acho que é uma cozinha saborosa que a gente pode cultivar. Para mim, essa cozinha começou na praia. Lá nos anos 80, eu morava no litoral de São Paulo, em São Vicente, e comecei a participar de anos 80, né, Baixada Santista, poluição, Cubatão, Vale da Morte. Eu era estudante do Senai, convivia com isso muito fortemente. E me engajei no movimento A Praia é Nossa, Não é Fossa, que era lá o movimento ambientalista lá de São Vicente. E foi sensacional, porque daí eu adorei esse jargão, mas depois eu entendi, então o problema é o saneamento. O problema da água da praia era o saneamento. Então era uma questão política, era uma questão social, e daí isso mudou a minha vida, porque eu achava que era um problema da praia, da poluição, e entendi que era muito maior. Daí mudou mesmo, eu virei comunista praticamente, eu estudava no Senai, estudava para fazer vestibular de engenharia e acabei indo para ciências sociais. Eu lembro até que uma vez, logo depois que eu entrei nas ciências sociais, eu estava assistindo um debate com a minha avó e o meu pai, sobre as eleições municipais que tinham acontecido, e apareceu lá um comentarista, lá, Walter de Góes, cientista político. Daí a minha avó olhou assim, cientista político, o que é isso? Daí meu pai falou, deve ser alguma coisa que esses caras inventaram para ganhar dinheiro. Daí eu falei, eu estou fazendo isso aí, pessoal. Mas você não faz engenharia? Eu falei, não estou mais fazendo engenharia. Daí... Então, daí eu entendi, né, essa dimensão, digamos, social, socioambiental, me engajei plenamente nisso. Num dado momento, participei do Fórum Global das ONGs lá na Rio 92, já estava no Fórum de ONGs de Campinas. E lá conheci uma turma muito interessante do Amapá e resolvi participar do governo do Amapá, que estabeleceu lá pela primeira vez o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, baseado numa Agenda 21. E foi sensacional, aprendi muitíssimo e comecei a entender um pouco também dessa dimensão das diversidades, né? Estávamos lá queríamos desenvolver um programa de desenvolvimento que tivesse mais inclusão, tivesse desenvolvimento econômico, prosperidade, me envolvi bastante, toda a equipe. Nós tínhamos um foco, basicamente, sustentabilidade para a gente, era uma coisa socioambiental, que conectava governo e sociedade, e, de certa maneira, demonizava as empresas. Nós éramos feios, sujos, mas bons, e nosso foco econômico, por exemplo, era praticamente a produção familiar, agroextrativista. E a gente se esforçava bastante nisso, e era com bastante verdade, com bastante empenho, foi muito legal, e fizemos algumas coisas. Depois eu também trabalhei nesta mesma linha, já nos anos 90, numa rede de ONGs, uma grande rede de ONGs chamada Grupo de Trabalho Amazônico, nessa mesma linha de conectar negócios da floresta, negócios dos castanheiros, dos pescadores, das quebradeiras de coco babaçu,
do produtor familiar, agroextrativista. Mas daí a gente, né, não só eu, mas todos nós começamos a perceber que, pô, o sujeito que a gente conseguiu, o próprio Brasil, a Amazônia, conseguiu sair de uma situação de aviamento, que o extrativista trocava um latão de castanha por um pote de leite em pó, e para chegar no latão de castanha tem que ralar muito, desbravar rio, subir cachoeira, ir lá no castanhal, apanhar castanha, enfim, é um trabalho, horas de trabalho, um latão de castanha para trocar por uma lata de leite em pó. Isso tinha mudado. E já estávamos produzindo azeite de castanha. E tínhamos lá uma experiência no Amapá de certificação biológica, vendíamos para a França, só que era praticamente uma política social do governo. Não era um negócio, de fato, da floresta, porque nós não tínhamos a conexão com as empresas, com os negócios, com quem fizesse o circuito de comercialização, com quem colocasse, no final das contas, o azeite de castanha na prateleira do supermercado, aqui em São Paulo, ou lá em Belém. Isso, de certa maneira, deu materialidade para essa noção de sustentabilidade. Olha, a gente quer conservar os castanhais, a gente quer prosperidade para os castanheiros, mas se a gente está falando de sustentabilidade, é preciso que eles tenham uma renda digna, que eles participem dos circuitos de comercialização, que eles façam negócio com a sua produção e, portanto, a gente tem que conectar nós, os castanheiros, o governo, as ONGs de assessoria e as empresas, sejam o supermercado de cosméticos. Assim a gente vai constituir, ou pelo menos tecer a trama de uma sustentabilidade mais consistente, ou de uma condição de conservação, de prosperidade, de equidade mais consistente. E daí eu finalmente entro na história da Alcoa, que é uma empresa que eu tenho o maior orgulho de trabalhar e que me deu a chance de participar de um projeto muito legal, que foi a construção da mina de Juruti, no interior do Pará, às margens do rio Amazonas. Durante a construção, vivi lá num hotel flutuante. Durante 3 anos, lá nas margens do rio Amazonas, estava até falando da castanheira de macaco, né, que imagina aquela pilastra, ele é uma castanheira enorme. Durante a seca, o rio, o hotel ficava nesse nível aqui. Quando dava cheia, eu pegava a castanheira com a mão, lá naquela pilastra. Então, essa coisa, a força da natureza. Mas lá eu acho que foi muito interessante porque a gente estava, quando eu cheguei, estava se vivendo uma grande, digamos, confusão, conflitos entre a empresa que se instalava, uma grande mineração de bauxita, a sociedade, bastante, assim, basicamente a sociedade e o poder público diante de 3 grandes questões. Primeiro era, olha, vamos ter renda, prosperidade e trabalho. Mas, por outro lado, vão destruir o nosso meio ambiente e vão destruir a nossa cultura. Então, esses eram os grandes sentimentos que estavam colocados ali. E também, esta confusão, sobreposta a ela, uma certa ausência de espaços de diálogos entre essas partes. A nossa cultura política brasileira, ela não é, e as nossas institucionalidades, elas não são, e elas estão, né, comemoramos agora a retomada da democracia, isso é muito bom, e isso, na prática, são estas costuras que nós estamos fazendo todo dia de criar espaços de diálogos entre as forças sociais, políticas e econômicas para criarem um caminho de sustentabilidade. E foi isso que foi muito importante na minha vida pessoal, e acredito que da Alcoa também ali, de construir uma mina de bauxita já tendo a chance de incorporar novas dimensões de sustentabilidade, de conexão entre o negócio e o território. Entre mineração e desenvolvimento, não há uma relação direta. Tem uma coisa chamada território no meio. Lá tem sociedade, tem economia, tem política, tem cultura, tem antropologia, tem um conjunto, uma trama de coisas ali que devem ser conectadas, devem ser criadas e cultivadas para desenvolver
sustentavelmente o território. Lá eu aprendi que, por exemplo, a finitude do recurso não determina a sustentabilidade do território. Depende, sobretudo, a sustentabilidade do território, como que a gente maneja o nosso patrimônio, entendido como o capital natural, o capital humano, o capital social e o capital econômico. Não basta ser rico, não basta ser um município com renda. É preciso usar esta renda em favor de agendas que desenvolvam esses capitais. Afinal de contas, existem muitos países que são minerários e são prósperos, e existem situações, inclusive no Brasil, que aconteceu o boom colapso. Quando exauriu a mina, colapsou o território. Então, eu penso que é possível que nós estabelecemos uma trajetória de sustentabilidade, e aprendi também que, bom, eu posso ser feio, bonito, sujo, cheiroso, bom ou mal. Isso depende muito das minhas atitudes, da minha visão, dos meus valores e das minhas práticas. Então, essa é a principal mensagem que eu diria para vocês aqui. Estamos todos nesse barco da sustentabilidade, fazer como fez o Dani Alves, pegou a banana, comeu a banana. E com a casca da banana, cultive valores, atitudes e princípios de sustentabilidade. É isso. Muito obrigado.